Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Para mim, é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Para mim, fala demais comigo. É um capítulo, para mim, é um capítulo de poder. A pessoa que entende esse capítulo do livro de João, ela se empodera de uma presença de Deus, de uma intensidade espiritual muito forte. Se as pessoas elas lessem, meditassem nesse trecho da Bíblia, elas seriam profundamente mais abençoadas, e eu não tenho dúvida disso. Amém? E eu quero falar sobre os frutos, né? Porque hoje nós estamos na segunda noite, na segunda quinta-feira do nosso culto Uma Vida com Propósito. Eu dei um tempo no grupo para que vocês pudessem descansar uma semana, porque foram 45 mensagens poderosas todos os dias durante 7 semanas. Foram mensagens que eu fazia todos os dias, mas a partir de amanhã nós dentro da campanha. Por quê? Porque eu preciso que vocês entrem comigo dentro dessa campanha. Por quê? Porque ela se trata de um alinhamento espiritual. E por que alinhamento espiritual? Porque ela culmina no dia 21, e serão ali, a partir do dia 21 de novembro, serão uma semana não, serão mais 3 dias de festa de 49 anos dessa igreja neste lugar aqui, da Igreja Embaixadores de Cristo nesse lugar, e nós estaremos comemorando esses 49 anos, contando um pouco da história. Eu quero contar um pouco da história da igreja, quando ela começou, quando tudo começou, né? E eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Então, dia 21 de novembro, nós estaremos começando esse tempo e essa festa. Amém, amados? Então, abra sua Bíblia no livro de João 15, no versículo 16, que para mim é um dos textos mais poderosos da Bíblia. O capítulo 15, por si só, ele para mim é um texto dos mais poderosos, e esse versículo para mim é um versículo que ele define aquilo que Deus espera de nós e o porquê muitos de nós não atingimos, não chegamos lá. Em uma vida com propósito, nós entendemos, todos vocês, para que vocês possam compreender o seu lugar hoje aqui no Espírito, tá? Para vocês terem uma ideia, você é uma consequência da interação de duas pessoas, né? Que cada uma delas doaram seus gametas e formaram quem você era lá no ventre da mãe de vocês. Mas lá no ventre da mãe de vocês, esses gametas que se misturaram, que foram do seu pai e da sua mãe, né, do espermatozoide, dos óvulos, eles receberam, no momento em que você foi concebido, eles receberam do céu o Espírito de Deus. E a partir daquele momento em que houve encontro, vocês receberam a visita de Deus naquele momento. Naquele momento, Deus visitou a mãe de vocês ali, e do céu, direto do trono, o Espírito de Deus, o propósito que está no trono, que é o propósito da sua vida, ele veio junto com o seu nascimento. Você carrega o propósito de Deus para a sua vida. O que acontece? A maior parte das pessoas vivem uma vida sem propósito, porque elas não conseguem entender qual é o propósito de Deus na vida delas. E elas não conseguem entender porque a jornada delas, da linha espiritual, é uma jornada muito curta, é muito pequena, e é pequena porque elas não têm relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele não se dá num culto de quinta ou num culto de domingo, ele se dá todos os dias conforme eu busco ao Senhor. As pessoas, elas dizem, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, mas elas não buscam Deus e não o tratam, ou não tratam Deus da forma que ele gostaria de ser tratado em todas as áreas. Em todas as áreas. As pessoas tratam o sagrado como se não fosse nada. Elas não têm comprometimento com aquilo que é de Deus. Irmãos, e é tremendo isso, porque se você pega a sua família, reúne ela e você leva a sua família no cinema, meu irmão, as pessoas que estão ali, elas têm atenção. Eu estava vendo hoje, alguém me mandou algo sobre isso,
elas ficam extremamente atentas àquele filme, elas desligam o celular, elas não respondem mensagens, porque elas estão diante da presença de um filme. Mas as pessoas, quando vêm na igreja, você percebe que elas tratam Deus de um jeito que não tem cabimento. As pessoas conversam na hora da palavra, na hora em que Deus está falando, as pessoas... Eu percebo, eu noto isso. E isso, para mim, irmão, no mínimo, é uma falta de reverência com Deus. É falta de reverência para mim. Entendeu? Se tu, irmão, você precisa diferenciar, né? Ah, mas pastor, eu tenho uma criança que está correndo, irmão, tudo bem, aí a gente pode entender, né? Uma criança que tem algum problema, que precisa de amparo, eu entendo, e vocês sabem que eu amo, e eu acolho, vocês sabem que eu sou assim, né? Porque eu amo, principalmente crianças especiais, eu cuido, eu amo, e eu zelo por elas. Mais amados, a hora do sagrado, as pessoas deveriam ter uma reverência diferente pelo sagrado. E as pessoas, eu percebo assim, e aí o que acontece? Você percebe que a vida dessas pessoas, elas têm problemas, e são um dos problemas mais complicados, porque uma pessoa que não tem esse nível de relacionamento, a primeira coisa que você vai ver na vida dela, ela não prospera. Não prospera, você vai ver que ela vai dar 10 voltas, ela não prospera, não tem como. Não tem como, porque a prosperidade não é só dinheiro, a prosperidade é felicidade em todas as áreas da tua vida. Na tua tricotomia de ser bem fisicamente, com a sua saúde em dia, ser bem emocionalmente resolvido, sem nenhum tipo de doença da área emocional, e ser bem principalmente espiritual. Então, quando você começa a se reconectar com Deus, você vai perceber que tudo muda. E pastor, como é que o senhor sabe que Deus é assim? Bíblia, irmãos. Você vai ver que o povo de Deus que ele escolheu para ser as testemunhas dele, olha só, ele tinha escolhido os caras para ser as testemunhas, tinham falhado, tinham se distanciado profundamente do seu propósito. Eles acreditavam estar cumprindo o propósito, mas não estavam. E a Bíblia termina no livro de Malaquias, Deus se queixando para aquele povo lá no capítulo 1, no versículo 6, dizendo assim, ó, se eu sou o pai de vocês, cadê minha honra? Se eu sou o Deus de vocês, cadê o meu temor? As pessoas se apegam ali em Malaquias 3, nos dízimos, né? E Deus estava falando dos dízimos mesmo, mas Deus estava falando da falta de reverência e temor. E a partir dali Deus dá um ultimato e fica 400 anos em silêncio. Existem pessoas que dizem, mas Deus não me responde. Deus está em silêncio. Porque não existe relacionamento, porque você é como esse filho que trata Deus sem temor, que trata o teu pai sem honra, você levanta suas mãos, mas não honra seu pai aqui, e nem na sua casa, e nem na sua vida. Deus não tem lugar na sua vida. Você frequenta uma igreja muitas vezes por isso ou por aquilo, mas você verdadeiramente não entendeu, então você continua sendo um chamado. E a Bíblia fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Você vai ver a diferença de um chamado. O chamado, ele pode ter o seu nome, inclusive, escrito no livro da vida, e ele pode, quando tudo acabar, ir para o céu, mas ele nunca vai estabelecer o reino dos céus na sua vida. A sua vida vai ser uma vida de escassez, uma vida de dificuldade. E aí você pergunta, por quê? Porque, infelizmente, ele é um daqueles que não consegue de forma nenhuma fazer com que o seu propósito seja estabelecido. Amém, meus amados irmãos? Então, quando eu entendo o meu propósito, o maior propósito de quando você nasceu, o seu maior propósito é frutificar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, o seu maior propósito é frutificar. Olha só como isso é importante. Tinha muitas árvores em Israel. E Jesus Cristo, em determinado momento, ele sente o que? Fome. O que ele sente?
fome. E ele olha de longe uma figueira toda cheia de folhas. E ele chega debaixo daquela figueira e ele procura frutos. E o que ele não encontra? Nenhum fruto. Na mesma hora ele amaldiçoa aquela figueira e vai embora. No outro dia, quando eles voltam para aquele lugar, aquela figueira não tem mais nenhuma folha. Por que o pastor está falando isso? Porque tem pessoas que o externo está tudo bem maquiado, parece que é, mas não tem fruto. Não tem fruto, e nós, como cristãos verdadeiros, nascemos para frutificar. Deus nos chamou para frutificar. E todas as pessoas que têm fome deveriam se aproximar de um escolhido e serem fartas. Serem recebidas e serem fartas. Mas a verdade é que 90% dos cristãos não estão cumprindo o seu propósito, que está no livro de João 15,16. Não me escolheram vós a mim, mas eu... Quem escolheu? Olha para a pessoa que está do outro lado e diz assim: Jesus te escolheu. Olha só, e vos nomeei para que vá, e o vosso fruto... Meu irmão, você não foi criado por acaso, você não é obra do acaso. Jesus te conhece no ventre da tua mãe, Deus te conhece no ventre da tua mãe. Sabe por quê? Porque quando você foi concebido, Ele visitou o teu nascimento, Ele já sabia o teu nome, tu não é obra do acaso. Você nasceu para frutificar, o seu propósito é frutificar, mas a maior parte das pessoas vivem essa vida, passam pela sua existência sem jamais frutificar, porque nunca serão escolhidos, pelo contrário, se transformarão em chamados. Cabe a nós, então, mudar esse estigma, mudar essa sentença. Como, pastor? Dando fruto. Jesus não te chamou somente para que você fosse salvo, irmão. Tem gente que, estou salvo, está lindo. Não. Jesus não te chamou somente para você ser salvo. Jesus chamou para que tu seja sal da terra e luz do mundo. Jesus te chamou para frutificar. E diante disso, a maior parte dos cristãos tem vivido uma vida como essa árvore, só de folhas e nenhum fruto. E infelizmente, quando alguém com fome chega para se alimentar, não encontra nada. E não encontra nada porque, infelizmente, as pessoas parecem, mas não são. Não produzem frutos. E aí eu pergunto: alguém sabe quais são os frutos do Espírito? Deveríamos saber. Gálatas 5, 22. Amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, paz. Aí, irmão, aí é que está. As pessoas pensam o seguinte: estou vivendo o propósito de Deus, então agora Deus vai derramar toda a paz na minha vida. Pelo amor de Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada. Jesus vai permitir com que pessoas raivosas, terríveis, se aproximem de você. Pessoas que queiram que tu sinta raiva delas. Ódio mortal. Vontade de quebrar a cara. Vontade de destruir. Vontade de se revoltar. Vontade de postar indireta no Instagram ou no WhatsApp. Vontade.
Por quê, irmão? Porque o fruto nasce dessa interação. Quando você resiste à obra da carne e permite que o seu propósito de alimentar com paz aconteça. A pessoa raivosa, ela quer ser alimentada com o quê? Uma pessoa que tem raiva quer ser alimentada com o quê? Com um soco na cara. Soco bem dado na cara, pastor. Não. Uma pessoa raivosa, ela precisa de paz, irmãos. Uma pessoa que quer brigar, uma pessoa violenta, ela precisa de domínio próprio. Ela precisa de uma coisa chamada mansidão. Olha para a pessoa que está ao seu lado, você tem mansidão aí? Se tu conhece, se tu conhece a pecinha, pergunta, tem mansidão? A gente conhece as pecinhas que estão do nosso lado, geralmente, né? Mansidão, né? Uhum. Então, meus amados, nós somos chamados a frutificar. Porque nós não fomos escolhidos por merecimento, ninguém mereceu. Ninguém é melhor aqui, o pastor Kleber, ele é melhor, fulano de tal é melhor. Não! Todos nós somos pecinhas complicadas e difíceis, cheias de problemas. Mas Jesus nos escolheu com o propósito de frutificar. Amém, amados? Aí você me pergunta, o que é frutificar, pastor? Frutificar é permanecer. Como assim? O capítulo 15 todo fala sobre isso. Se você fazer isso, se você fazer aquilo, ele começa dizendo, no 15, versículo 5, vai falar bem assim, ó, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu neles, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Estar em Jesus é permanecer nele. O fruto não é seu, o fruto é a semelhança de Cristo, porque você não é o seu fruto. O fruto é Jesus que sai de você. É a essência, é a seiva. E a seiva tu pega num culto como esse, mas principalmente a seiva tu pega no teu secreto com teu pai que está secreto, porque sem ele você não pode fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É por isso que ele disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, meu irmão, por que o pastor agora, todo dia vai botar uma oração lá? Porque não existe conexão com Jesus sem nós olharmos para dentro de nós e começar a dizer para nós mesmos, nós precisamos nos reconectar a Deus. Porque eu poderia fazer uma pergunta, quem tem orado todos os dias? Meu Deus do céu. Aí tu talvez diria, na hora do almoço eu faço aquela oraçãozinha chama-gata. Ou antes de dormir. Meu irmão, você precisa desenvolver um hábito. Primeiramente, ele é um hábito que ele é mecânico, ele vai ser mecânico. E tu vai ver que vai ser difícil de orar. Talvez a tua oração, quando ela durar 5 minutos, meu irmão, bateu o recorde mundial da tua oração. 5 minutos tu já não tem nem palavras mais para falar com Deus. Mas vai chegar um momento, meu irmão, que tu vai orar ali 45 minutos, que vai ser uma coisa maravilhosa. Você consegue orar 45 minutos. E é tão maravilhoso, é tão... que você diz, Senhor, porque eu não descobri a tua presença antes. E ela vai produzir tanta coisa boa no seu organismo,
que mais você vai querer a presença de Deus. E será esta presença que vai fazer com que tudo aquilo que tu pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Chega um momento, meu irmão, que tu entra no alinhamento espiritual, que, meu irmão, quando tu se coloca, Deus abençoa, tu se propõe, Deus abençoa, tu diz eu vou e Deus vai contigo, porque Ele está acostumado contigo, porque a presença dEle está em você, porque você fez do seu coração um altar de adoração para a sua presença, você entendeu que Ele é o caminho. Então você se dispõe a caminhar, porque você entende que você é um escolhido, e todo escolhido carrega consigo um propósito. Qual é o propósito? Frutificar. Frutificar é permanecer. Permanecer em quem? Em Jesus. Quem é a seiva? É Jesus. Você é os galhos, mas você está no Senhor. Um galho cortado fora da árvore, só para botar fogo. Mas quando você está ligado em Cristo, você é alimentado pela seiva de Jesus. Então você que é um galho produz uma coisa chamada fruto. E o fruto é a semelhança de Cristo. Então quem frutifica, primeiro detalhe de quem frutifica, o que ele faz? Ele diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa permanecer. Olha só, toda árvore precisa aprender uma coisa. Ninguém frutifica sem uma coisa que Deus faz, que é uma coisa chamada poda. Olha no versículo 2 do livro de João. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha aí. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Eu li tudo errado, né? É que na minha Bíblia está uma linguagem totalmente diferente. Sangue de Jesus tem poder. Vou ler pela minha, né? Ó, a minha fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, eu atiro. E limpo toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Olha isso. Então, se você está frutificando, quer dizer que Deus vai fazer o que mais? Mais um pouquinho do que? Podar. Então, frutificar é resistir ao quê? A poda. E a poda, irmão, é algo tremendo. Porque a poda é aquilo que o Senhor tira de nós, que tenta retirar a nossa força, para que o fruto não venha. Talvez Deus retire de você uma amizade, que retira a tua força, a tua vida relacional com Deus. Talvez, meu irmão, seja um trabalho que tenha te tomado isso, ou algum outro Deus que tu colocou na frente de Deus, e Deus vai lá e poda, retira, para que o teu fruto possa vir com mais força, que você venha dar mais frutos ligados em Jesus. Então, frutificar é permanecer, mas frutificar também é resistir à poda. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, Deus tem um propósito na sua vida. Diga, e o seu propósito
é frutificar. Agora olha para ele, você está preparado? Então tu vai permanecer. Então tu vai resistir à poda. Agora olha só, frutificar. Pastor, o que é frutificar? É permitir que o nosso fruto, o que ele faz? Permaneça. Esse fruto não é uma obra do acaso. Ele já faz parte da tua personalidade. Você percebe que uma pessoa, e esse é para você ter uma ideia de como que funciona a vida espiritual, uma pessoa que ela abusa de substâncias químicas, ela muda a sua personalidade. Então, às vezes, tu conheceu alguém que era bom, que era educado, que era uma pessoa que falava a verdade, mas em determinado momento ela muda a sua personalidade e ela se transforma em alguém que não é nem sombra daquilo. Por quê, pastor? Porque agora ela é uma pessoa tomada por uma personalidade diferente por causa das substâncias. Transformaram ela em um outro ser humano. O que eu estou falando é que o relacionamento delas com essas substâncias químicas geraram uma nova personalidade, uma nova persona naquele ser humano, que tu olhou ele há um ano atrás, depois do seu envolvimento com aquelas substâncias químicas, você percebe que ele se transformou em uma outra pessoa. Uma outra pessoa, você às vezes não reconhece aquele ser humano que está diante dos teus olhos. E é assim com Deus também. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais relacionamento que você tem com Deus, você se transforma em uma outra pessoa. Isso é tão poderoso que, olha só, a Bíblia Sagrada fala que em determinado momento estava um menino cuidando das suas poucas ovelhas, um homem chamado Samuel vai até ele porque outro tinha falhado e Deus o cortou. E Deus chama o menino através de Samuel e o consagra. A Bíblia Sagrada fala que no mesmo momento em que ele é consagrado, o Espírito Santo se apodera dele e o transforma em um outro homem. Uma outra pessoa nasce do nosso relacionamento com Deus. É por isso que na jornada cristã, as pessoas, elas melhoram quanto mais elas vêm à igreja. Você acha que quanto mais elas vêm à igreja? Não. Deveria, né, irmãos? Vamos falar sério. Deveria ser assim ou não? Como as palavras que o pastor prega aqui, deveria. Eu acho que eu estou pregando umas palavras complicadas assim, mas não tanto. Umas palavras para gerar mudança. Agora eu vou preparar os envelopes. Não, está sendo gravado. Não. Mas vocês entendem, irmãos, que a palavra ela é uma palavra para gerar mudança e transformação? E essa mudança ela não pode acontecer num culto de quinta-feira. Aqui você é abastecido, mas essa mudança ela acontece quando diariamente você é abastecido pela seiva do reencontro diário com Deus. Você precisa tornar isso um hábito. Você quer vencer na sua vida? Você quer prosperar? Você quer ter uma família abençoada? Você quer financeiramente não dever mais nada para ninguém? Talvez você seja da pessoa que diga assim, pastor, eu não quero mais dever, e eu quero prosperar, e Deus quer que você prospere, e Ele quer que você não deva mais nada para ninguém. Pastor, qual é o caminho? Jesus é o caminho.
a verdade e a vida. O problema é que as pessoas entendem tudo diferente. E por entenderem, elas não buscam ao Senhor. E você percebe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Às vezes a igreja está lotada de pessoas, mas poucos os escolhidos. Porque o escolhido, a primeira característica de um escolhido é que o fruto permanece. Quando? Quando, irmão? Quando é podado, mas principalmente a qualquer momento, está ali. Virou fruto que tem fruto. Porque o fruto permanece. Uma vez eu vi uma irmã falando para mim: ah, pastor, eu aguentei aquela irmã lá, aquela irmã, ela veio duas, na terceira eu dei no meio dela, pastor, não me aguentei. Só que ela me falou orgulhosa que ela tinha aguentado 2 vezes. E eu falei: bah, irmã, tu 1, 2, não adiantou de nada, porque o fruto precisa permanecer. Às vezes nós não queremos entender, porque pergunto para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí você diz 70 vezes 7, mas aquela lei eu já perdoei mais do que isso, ao dia. Então multiplica por 490, vai multiplicando aí por 365. Precisa perdoar mais, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O fruto que permanece é o fruto que entende que, às vezes, nós precisaremos de uma coisa chamada benignidade. O que é ser benigno? Pensar o bem. Quando? Principalmente quando que eu tenho que pensar o bem de alguém? Quando ela estiver fazendo uma coisa boa, quando ela estiver dando R$1 na sinaleira, é aí que eu tenho que ser benigno, irmão? Quando ela estiver dando R$1 na sinaleira, eu vou olhar para ela: que querido. É isso? Não, irmão. É quando ele te dá um guspe na cara. A benignidade é o cara te dá uma gusparada na cara e tu ser benigno. Poxa vida. Esse sujeito fez isso porque talvez alguma coisa muito ruim deve ter acontecido com ele. E ele deve estar extrapolando para fora todas as angústias da alma dele. E felizmente para ele, ele encontrou isso em mim. Porque agora eu vou poder dar um abraço nele, cheio de amor. Eu sei o abraço que tu ia dar. Ai, desculpa, sem querer. Mirei errado. Fui dar um abraço e dei um gancho de direita. Ai, perdoa, meu irmão amado. Opa, desculpa. Eu fui alisar. E dei sem querer. Não, irmão. Notem que, irmão, notem que é muito complicado ser um cristão. O escolhido que anda com Jesus é complicado. E as pessoas dizem: eu sou cristã. Cara, muitos são crentes fervorosos. Muitos crentes fervorosos. Cristãos eu não sei. Porque um cristão, ele vai se mostrar no encontro com o próximo. Você entende isso, sim ou não? Olha isso. Porque eu disse para vocês que frutificar é permanecer, sim ou não? Você tem permanecido em Cristo Jesus? É resistir à poda. É permitir que o fruto permaneça. Quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre. Se você entendeu a mensagem de hoje, meu irmão, sabe o teu galho? Sabe o teu galho? Não vai secar.
Oh, glória a Deus. Pelo contrário, ele vai se estender. E ele sabe. Alguém já viu aquelas bergamoteiras pocã, aquelas pequenininhas assim, que dão aquelas monte de bergamota? Quem já viu aquelas pocã? Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, aquilo que tu diz, vai quebrar o galho. Irmão, elas vêm assim abarrotadas de fruto e eu olho aquilo e digo, meu Deus, coisa mais linda. E assim será na tua vida. Tu será uma árvore violenta de tanto fruto, pesado de fruto, e Deus vai lá e vai dizer assim, cara, eu estou tentando podar, mas não tenho o que tirar mais, porque está dando fruto e muito fruto, aonde você dá fruto tem fruto, Deus vai te levantar, e eu posso ter certeza que isso vai acontecer. Não foram vocês que me, mas eu, para que vocês vá, e os vossos frutos, a fim de que tudo. Olha, essa parte é poderosa. A fim de que? A fim de que? Tudo. Irmãos, esses dias eu estava numa angústia, eu precisava fazer uma virada, e, meu Deus, a minha vida... Eu precisava fazer uma grande virada, uma coisa muito louca, abençoada na minha vida. Eu falei, Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E eu não tinha condição, e eu assumi um risco enorme. Eu fui na minha palavra e disse, não, vou fazer. Senhor, me ajuda, eu vou fazer. E eu fiz. Quando eu fiz aquele algo, irmãos, eu tinha o prazo de 5 dias para levantar um valor que era loucura. Loucura. Eu liguei para 3 amigos e falei, cara, não está pensando que eu faça nada aí na sua casa? Não, vem fazer isso, vem fazer aquele outro, vem fazer aquele outro. Irmão, eu levantei o valor em 5 dias. Trabalhei que nem um, né? Em 5 dias eu levantei o valor. Irmãos, quando você está em alinhamento espiritual, tudo que tu declara, Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abre portas aonde não tem. Ele faz milagres, irmãos. Portas se abrem onde menos espera. Às vezes nós queremos dizer, Senhor, eu preciso do teu milagre, o teu milagre está se apresentando à tua porta todos os dias. Deus tem batido a tua porta todos os dias. Mas infelizmente tu caminha como um chamado. Porque não entendeu o que é permanecer. Olha para o irmão que está só dizendo assim, frutificar é permanecer. Amém? Diga, frutificar é resistir à poda. Oh, glória a Deus. Irmão, se Deus está te podando, se Deus está permitindo lutas na tua vida, agradeça. Estava falando com alguém que perguntava para mim, como é que eu faço isso? Eu falei, cara, se tu não estiver disposto a entender que aquela pessoa que quer frutificar, que quer crescer, que quer virar alguma coisa na vida dela, ela tem que entender uma coisa, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Se ela não estiver preparada para dormir menos e aguentar a pressão, que é sair da sua zona de conforto, tu nunca vai prosperar. Tu quer atingir um resultado na tua vida sem estudar, sem fazer nada, sem buscar o conhecimento daquela área para se transformar na melhor pessoa daquilo que tu quer fazer, meu irmão, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque Jesus, quando começa o seu ministério aos 30 anos, a Bíblia fala que ele crescia em estatura. Quer dizer, ele crescia fisicamente. Ele crescia em estatura. O que mais? Não entendi. Conhecimento ou sabedoria e graça. Meu irmão,
Olha para mim. Tu quer vencer na tua vida. Tu tem um sonho. Olha para mim no nome de Jesus. Tu acha que um anjo vai vir do céu? Não, meu irmão. Tu vai precisar levantar e, cara, fazer alguma coisa. Pastor, eu quero atingir, meu irmão. Vai dormir menos. Sim ou não? Hã? Vai ter que encarar um negócio que vai dar friozinho na barriga. Sim ou não? É desafio? Então tu vai ter que buscar conhecimento, porque tu vai estar fazendo algo que está fora daquilo que tu é confortável. Meu irmão, é tremendo. Porque é o seguinte, ó, eu quero chegar lá, mas para chegar lá, eu vou ter que andar por um caminho que eu nunca andei antes. Então eu preciso permanecer firme. Tem que resistir à poda, só isso? Não, eu tenho que fazer que durante o processo do meu propósito ser estabelecido, que é frutificar, eu preciso entender que esse é o meu propósito, mas existe um processo difícil para que o fruto ele venha, porque esse processo está na permanência em Jesus, está em entender que eu vou ser podado por algumas vezes, e está no processo de entender que aqueles frutos que ele vai me dar precisam permanecer, eles não é para uma vez só, é para sempre, eu vou crescendo. Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça, Jesus cresceu. Então nós precisamos todos os dias querer diminuir, crescer. Crescer é complicado, sim ou não, irmão? Hã? Bah, eu me lembro quando eu brincava, irmão, era trimassa. Seguinte, não tinha conta de água e luz, nada, e era lindo, irmão, era fantástico. Mas hoje tu percebe que tu olha para o lado e tem um boleto chegando. E agora os bancos estão tão sem vergonha que eles já botaram uns negócios que quando entrou alguma coisa no teu CPF, eles já aparecem lá, tem uma continha, entrou. Ah, tu nem diz, ué, como assim continha? Da onde? Vai, esses dias chegou uma taxinha do governo, meu Deus, sangue. Ah, fiquei indignado. Não, porque isso aqui é roubo. Aí quando eu vi, ah, tá. Ah, tá. Deus está nos abençoando e a gente nunca quer pagar nada, né, irmão? Vamos ser sinceros, a gente também é sem vergonha. Hã? Deus está nos abençoando e a gente quer dar um jeitinho para não pagar nada, né? Meu irmão, vai chegar um momento que tu vai crescer, irmão, não tem escapatória. O boletim vai chegar. E aí o que tu tem que fazer? Pagar. Porque tu quer bênção ou maldição? Aí quando tu paga, tu vai ver que Deus produz muito mais para ti. Tu sabe que foi o primeiro que veio para mim assim, ó, veio um valor terrivelmente alto. E eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Que eu nunca tinha pago nada, né, irmão? Eu estava tão feliz até então. Quando veio, me deu, irmão, eu quase desmaiei pro lado, juro. Meu Deus, Mas daí, na mesma hora, o Espírito de Deus falou assim, meu filho, tu não quer crescer? Sai da tua área de conforto. Vai ser bênção para todo mundo. Amém, amados? Então te prepara, meu irmão, porque tu vai crescer por todos os lados. Para a direita, para a esquerda. Financeiramente, tá? Não, calma. Eu já entendi na hora, né? Os irmãos falaram assim, lá ele, vai lá. Outro irmão que eu estava abençoando ele estava fazendo assim. Financeiramente, né, irmão?
Espiritualmente, irmão. Fisicamente não, tá tranquilo. Então, irmãos, quando eu começo a compreender a Bíblia e eu começo a andar em alinhamento espiritual, automaticamente os céus se manifestam na minha vida. Querem ver? Abraão cumpriu ou não cumpriu a vontade de Deus, Abraão? Deus era com ele ou não era com ele? Sim ou não? Ele diz assim, ó, pegaram o meu sobrinho, Ló. Eu vou lá resgatar Ló. Deus tinha mandado ele lá resgatar Ló, sim ou não? Deus mandou ele lá, sim ou não? Diga, não mandou. Diga, mas ele foi. E por ele ter ido, quem foi com ele? Hã? Jesus, Deus. Deus estava com ele. E a pergunta é, porque ele tomou uma decisão e Deus era com ele, porque ele saiu da área de conforto dele e foi à guerra, com muito menos homens do que o exército contrário. Deus o prosperou, sim ou não? Meu irmão, Deus vai te prosperar, meu irmão. Agora você precisa entender que o Senhor te chamou com propósito e você precisa permanecer nele. Ele te chamou para um propósito, você precisa resistir à poda. E a poda é a parte mais dura do tratamento. No processo, a poda é a parte mais dura. Porque é quando é retirado algo de você. E você não entende, você diz, mas eu precisava disso. Não! Oh, aleluia! Quando tem relacionamento com Deus, tu vai entender, olha para mim, quando tu tem relacionamento com Deus e Deus retirou algo de você, pode ter certeza de uma coisa, Ele retirou porque Ele sabe que aquilo não pode mais fazer parte da tua vida. Porque Deus retira quando Ele ama. A Bíblia fala que Deus atrai o filho que Ele ama para o deserto, para poder lhe falar ao coração. Ele diz para você, todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que fazem o propósito de Deus. Ainda que tu não entenda todas as coisas, ainda que tu não entenda, tudo coopera. Deus retirou para que o fruto nasça, às vezes tu não quer que saia. E tu precisa que saia, porque é Deus retirando. E às vezes a gente não quer que saia. E Deus está dizendo para ti, cara, isso está te atrasando. Isso está dividindo a tua força. Está retirando a tua força para que tu gere fruto que permaneça. Está retirando a tua força e está fazendo com que a tua obra da carne vença. Então Deus retira. Retira algo. Retira um trabalho. Retira um relacionamento falido. A pergunta é, tu está preparado para resistir à poda? Porque resistir à poda é entender que assim que tu resistiu, mais fruto vai nascer. Mais você vai crescer. E por ter feito isso, bota no versículo 16. Todos leiam. Porque em nome de Jesus, até 21 de novembro, todos vocês irão viver isso aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu... Quem escolheu você? Aponta o dedo de profeta para o irmão que está falando, tu é um escolhido de Deus. Oh, glória a Deus. Tem um escolhido aí do teu lado? Oh, glória. Eu vos escolhi, vós? Meu irmão, até do dia 21 de novembro, Deus te dará autoridade. Isso aqui, irmãos, chama-se autoridade espiritual. Talvez vocês não saibam que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas no mundo espiritual para você. Todas as bênçãos espirituais já foram liberadas no mundo espiritual.
Só que tu não tem autoridade espiritual para tomar posse delas. E por isso elas são liberadas, mas você não tem autoridade para tomar. Você é imaturo espiritualmente. Aí ele diz, para que vades e deis frutos. Fruto. E o vosso fruto. Agora olha a parte. Por que Deus quer que permaneça? Alguém tem que entender isso aqui, irmão. Isso aqui é muito importante. Não. Aqui é a virada de chave na sua vida espiritual, tá, gente? Essa aqui é a virada de chave. Quando você entende essa frase aqui. Essa frase ela é muito poderosa. E 99,9% das pessoas não entendem. Quando Deus fez o homem, Deus fez com o propósito dominar sobre todas as coisas. O homem foi criado com domínio. O homem dizia e a terra obedecia. Quando você vai para o livro de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13 ali em diante, vai falar assim, ó, que a expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E ela te explica ali dizendo assim, ó, porque ela não foi feita para amaldiçoar, para produzir espinhos e abrolhos. Mas ela faz espinhos e abrolhos por causa do homem que a sujeitou. Mas em nome de Jesus, até o dia 21 de novembro, Deus levantará seus filhos aqui nesse lugar. E a terra irá produzir segundo aquilo que tu declarar, porque a autoridade do Senhor irá te revestir. Oh, aleluia! Recebe essa palavra de poder. A autoridade do Senhor vai te revestir, porque a fim, com propósito, de que tudo, ele disse, aleluia! Oh, meu irmão, tu está reclamando da escassez, por quê, meu irmão? Existe uma promessa para aquele que guarda, para aquele que permanece. Existe uma promessa para a tua vida. Deus está chacoalhando a árvore dele, perguntando, e aí? É hoje que tu vai se levantar? É esse ano que tu vai se levantar? É esse ano que tu serás um escolhido? Porque se tu for um escolhido, pode ter certeza de uma coisa. O teu propósito, a fim de que tudo, quanto em meu nome pedirdes, nunca foi sorte, será Deus o tempo todo. Será joelhos, será relacionamentos, será autoridade. Autoridade que não é conquistada num culto de quinta-feira. Autoridade que é conquistada para aquele que frutifica. Quem frutifica permanece. Quem frutifica permanece não é no culto de quinta, é todos os dias. Permanece em Jesus no caminho. Não é o caminho à igreja, é o caminho Jesus. Quem frutifica tem que estar preparado para a poda. Se Deus precisar retirar algo, tu está preparado para Deus retirar alguma coisa que é um atraso no teu fruto? E aí como é que eu sei, meu irmão? Tudo aquilo que retira o meu pior não pode ser de Deus na minha vida. Uma amizade que retira de mim o pior, ela não pode ser algo de Deus para mim. Um lugar
que me retira da presença de Deus. Não pode ser. Chega um momento que eu preciso fazer uma escolha e tomar uma decisão na minha vida, e às vezes sair da zona de conforto, sair daquele lugar que nós estamos, é complicado, é difícil, nós não queremos, nós brigamos contra tudo e contra todos, porque nós não queremos estar confortável naquela situação. Mas se tu quer frutificar, tu tem que estar preparado a permanecer, não em igreja, não naquele lugar, mas em Jesus. Tu vai frutificar, tu tem que estar preparado para Deus retirar de ti algumas coisas que te impedem de dar fruto. Se tu quer frutificar, tu tem que entender que os teus frutos não é só para quando tu quer. Teu fruto não é seletivo. Existem pessoas que eu dou fruto para elas e outras pessoas que eu dou carne para elas. Faz sentido para você o que o pastor está ensinando hoje, sim ou não? Faz sentido para você isso? Aí você pergunta, por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer restaurar. Restaurar o quê? Autoridade. Vos no... Autoridade. Autoridade de filho. De ligar, ele vai ligar aqui na terra e Deus vai ligar no céu. Vai desligar, Deus vai desligar, vai dizer não vai prosperar, não vai prosperar. Vai para a guerra. Vou dizer uma coisa para você. Tem filhos aqui que vão entrar em guerra que Deus não te mandou ir, mas tu vai vencer. Por que vai vencer? Por quê, irmão? Porque Deus está contigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está preparado para viver o sobrenatural da presença de Deus, sim ou não? A sua vida tem um propósito. E este propósito é frutificar. Durante essas 7 semanas, nós iremos frutificar todos os dias. Nós iremos gerar frutos que permanecem. E em nome de Jesus, até o final dessa campanha, Deus vai restaurar a autoridade espiritual de muitas pessoas aqui. E tu vai notar Deus restaurando a tua autoridade, meu irmão, sabe por quê? Porque a melhor parte é o seguinte, tudo que tu resolve fazer dá certo. Essa é a melhor parte. Tu diz assim, eu preciso fazer tal coisa, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E, meu irmão, e fora os livramentos, tá? Fora os livramentos. Fora os ameaços. Não, os livramentos é os melhores de tudo. E o bom é o seguinte, quando tu tá, Deus te dá o livramento e tu sabe que Ele te deu o livramento. Tu chegou em casa e diz assim, como é que eu cheguei em casa? Só se foi os anjos que me trouxeram nas asas. Deus vai cuidar de ti. Amém? Amém, amados? Que Deus possa restaurar a sua aliança com Ele. E nessa noite eu quero muito abençoar a vida de todos vocês com uma vida com propósito. Irmãos, nós começamos a ler um livro, Uma Vida com Propósito, no ano passado. Quem tem esse livro? Quem já tem esse livro? Quem gostaria de ter esse livro para poder ler esse livro? Quem gostaria de tê-lo? Talvez você diga, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar. Quem gostaria de ter ele em PDF no seu celular para ler em casa? Quem gostaria do livro físico? Depois me procure, porque eu vou buscar mais livros. A igreja precisa, nós precisávamos ler esse livro. É interessante que você busque esse conhecimento. Uma Vida com Propósito, o livro. Que você comece a ler diariamente, porque ele é um livro que vai te mostrar. Ele tem um capítulo diário. E nós vamos começar do primeiro. Amanhã a gente começa, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro e vou estar falando um pouquinho lá para vocês sobre uma vida com propósito. Amém, amados? Eu espero que todos vocês cresçam no propósito de Deus na vida de vocês. Amém?
Coloque-se nos pés de vocês, porque eu quero consagrar a todos, por favor. Você que é de